Então, faltava-nos esta segunda aula, esta última aula, sobre a questão de, tendo compreendido os princípios gerais da arquitetura de igrejas, como é que nós fazemos a intervenção sobre edifícios antigos, edifícios pré-existentes. Portanto, de que é que se trata esta questão da adequação litúrgica? Trata-se de adequar as igrejas existentes, passadas e recentes, mais antigas e mais, à liturgia atual, à liturgia conciliar. E como é que isso se faz? Dir-se a partir do conhecimento que temos da liturgia conciliar, expor os elementos do espaço existente. Pensar na colocação do altar, no dogma da presidência. E depois dar-lhe uma expressão contemporânea. Seria assim que a maior parte dos arquitetos, e eventualmente mesmo alguns sacerdotes, abordaria a questão. Mas não pode ser assim. Porquê é que não pode ser assim? Porque aquilo que distingue a arquitetura da construção essa que não tem valor de arte, é que na primeira, na arquitetura, as formas veiculam um sentido, uma significância, um valor existencial. Quando a gente diz, quando diz isto tem significado para mim. E, portanto, há na arquitetura uma repercussão existencial que tem a ver com aspectos centrais da vida, uma repercussão psicológica. E, nesse caso, se a igreja pré-existente tem um sentido próprio, tem um sentido específico, uma nova intervenção, ainda que só funcional e ainda que tenha valor artístico, pode perturbar e contradizer o sentido da pré-existência. Ou seja, é aquilo que eu chamo de edifícios esquizofrénicos. Quer dizer, não está em questão que a intervenção seja uma intervenção esteticamente competente ou funcionalmente competente. Mas, se não há uma compreensão da natureza anterior, da natureza do edifício pré-existente, definitivamente a coisa vai correr mal. Mas não há outra opção. Não há outra alternativa. Então, não podemos introduzir algo com sentido na liturgia contemporânea? Com o sentido da liturgia contemporânea? É esta a conclusão que se tira? Também não. É preciso ler a pré-existência, determinar o seu sentido, perceber de que maneira é que esse sentido pode ser modificado sem ser contrariado, sem ser contradito, para ser adequado ao nosso tempo. É preciso ler a pré-existência, determinar o sentido, determinar as formas que veiculam esse sentido, para perceber a maneira como esse sentido pode ser modificado sem ser contradito. O von Balthasar tem uma expressão que acho que é adequada. A verdade é sinfónica, ou seja, é feita de vários sons, e, portanto, evidentemente, é possível fazer isso com uma arquitetura pré-existente. Há um som pré-existente, há um tema pré-existente, mas podemos perfeitamente colocar lá outro por cima, harmonizando com esse. Mas o sentido não pode ser cacofónico. Sinfónico e cacofónico dizem as duas coisas, são ambas situações em que há vários sons presentes. Num dos casos, essa presença de vários sons resulta numa harmonia, no outro caso, resulta numa completa desarmonia. E eu, para mostrar isto, queria começar por vos mostrar uma coisa que não tem nada a ver com a igreja, mas para que vocês percebam como isto pode ser dramático, que é o caso de Santa Maria do Douro. Santa Maria do Douro quer dizer, vou-vos começar a contar assim, como se não houvesse nenhum conhecimento necessário, nenhum conhecimento anterior ao próprio edifício. Quando eu fui lá, ele tinha sido restaurado há pouco tempo, estas são as obras de restauração, é uma obra dos anos 90. Estão a ver, praticamente não tem alterações. Esta é uma planta do sítio
as celas foram colocadas, os quartos foram colocados nas celas, o restaurante foi colocado na cozinha, não houve. Eu acho que isto é muito todo. E isso não deve ser a ligação mesmo do campo. Pronto, quando lá vamos, esta é uma intervenção feita pelo Teatro Sousa Moura e vale a pena ser trazida exatamente enquanto tal, para demonstrar como aqui o que está em questão não é uma questão de talento. Quando lá vamos, sentimos exatamente uma separação, qualquer coisa que não joga bem. Eu posso apreciar muito esta fachada, em pedra, com a textura da pedra, etc. Claramente tem valor estético, mas a maneira como ela está junta com aquela outra fachada da igreja, há ali qualquer coisa que é esquisita. Não é? Ou, e isso fez aqui também, ou pelo contrário, quando eu passei pelo interior do claustro, é muito interessante esta parede solta com arcos que está ali para se ver, mas, de qualquer dos modos, aquele sítio é um sítio onde as pessoas não têm gosto em estar. Isto era agosto, não estava propriamente muito frio nem muito calor e estava completamente vazio. Ou uma terceira situação nas traseiras, situação ainda mais evidente. Nós temos uma envolvente ou convento completamente agricultada. Nós temos uma envolvente completamente agricultada e lá ao fundo aparece uma coisa que parece uma ruína, quando devia ser exatamente o contrário. Porquê é que isto aconteceu? Isto aconteceu, portanto, não se nega, estão a ver, não se nega valor estético a estas intervenções, ao bolo, que aparentemente parece uma intervenção minimalista e parece uma intervenção de bom gosto, mas, contudo, só o projetor. Acabam por ser sítios que onde não se está bem. Então, nos quartos, temos 50 centímetros de cada lado. Da cama. Portanto, a cela ficou completamente ocupada pelo facto de se ter colocado uma casa de banho sobredimensionada para uma casa de banho de hotel de 5 estrelas, com banheira, com jacuzzi, não sei o quê. E, portanto, a zona de dormir tem 50 centímetros à volta e torna-se invivível. 50 centímetros para circular à volta da cama e pronto, é isto o quarto. Ora bem, isto tem de facto uma justificação. Não vos vou amassar com o caso, mas este edifício era um edifício com uma grande história. Foi julgado digno de conservação nos anos 50, quando já estava abandonado. E é um edifício que, descobre-se pela investigação histórica, é um edifício que mantém sempre uma personalidade cisterciense. Portanto, é um dos
é um dos principais edifícios cistercienses portugueses. E sendo um edifício cisterciense, aquilo que acontece exatamente é que o Eduardo Souto Moura, fazendo a intervenção, considerou aquilo como uma ruína, mas não considerou aquilo como um edifício com uma determinada personalidade. E enquanto um edifício cisterciense, e nós podemos ver isso comparando com os outros, são sempre edifícios que, independentemente da época, mantêm são mais austeros, usam menos a cor, usam menos o ornamento, e são mais luminosos também, são mais brancos e têm janelas maiores, exatamente porque se queria gerar esta atmosfera mais... Percebe-se da leitura quer das críticas que São Bernardo faz aos abados de Cluny e aos capitéis, por exemplo, daquilo que ele pensa e diz relativamente à música, que a arquitetura para ele a arquitetura e a arte para ele era qualquer coisa de funcional para uma experiência maior. Portanto, não era nunca a arte pela arte e as pessoas não se deviam deter nela. É como se os conventos cistercienses sempre tivessem querido ser um bocadinho, simular um bocadinho uma ideia de paraíso. Mas uma ideia de paraíso como ela aparece na comédia do Dante, que é de um sítio de tal modo luminoso e intenso que fazia o Dante, que era humano, desmaiar. Portanto, esta luminosidade, este ascetismo, não propriamente uma austeridade também, mas sobretudo um ascetismo, no sentido de uma elevação, de querer retirar as pessoas do mundo natural em que se vivia. Isso é uma coisa que se encontra quer nos edifícios do século XII, quer nos edifícios do século XII, quer depois em todos os edifícios cistercienses e em todas as intervenções. E isso mesmo podemos ver noutros. Por exemplo, São João de Tarouca era um edifício que anteriormente era beneditino, portanto a traça não é original nem cisterciense. Mas nas intervenções que são feitas intervenções barrocas, mas a extensão do altar, a extensão da talha, é isso que eu queria dizer, a extensão da talha não ocupa a igreja toda, portanto não tem a ver com, por exemplo, com as igrejas, a igreja de São Francisco, não é? De Porto, franciscana. Portanto, é mais branca, menos ornamentada do que intervenções do seu tempo. A igreja do Lourvão, do ramo feminino dos cistercienses, ao mesmo tempo, é feita pelo mesmo arquiteto que faz o primeiro projeto para a Igreja da Estrela, que trabalhou em Mafra, Mateus Vicente. E esta igreja, apesar de usar a linguagem da época, tem tons muito mais pastel, muito mais apagados do que Mafra ou do que a Estrela. Mesmo com salzedas, a decoração mais simples, a abadia, etc. Portanto, claramente há uma identidade cisterciense no fazer as coisas, que tem a ver exatamente com gerar essa elevação, tem a ver com o ascetismo, tem a ver com uma procura de simplicidade, um destaque, uma separação do mundo. Na própria igreja de Santa Maria do Douro isso vê-se. E vê-se também nas outras igrejas, mesmo no barroco da Boémia, aqui há menos cor do que há noutros, menos intensidade cromática, menos contraste. Portanto, o edifício tinha claramente uma identidade, tinha claramente como é que eu ia dizer, tinha uma personalidade. E a intervenção do Souto Moura esqueceu isso. É verdade que, este é só um parênteses, é verdade que
Podia ter acontecido que quando ele pegou no edifício, nos anos 80, ele já tivesse completamente descaracterizado e destituído dessa personalidade, mas há fotografias de 1946 onde a gente percebe que essa personalidade ainda se mantém. E depois intervenções, fotografias dos anos 90, imediatamente antes da intervenção. Portanto, essa personalidade cisterciense que o edifício tinha, vincadamente manteve-se. E, portanto, este desajuste entre esta inabitação, esta dificuldade de habitar o sítio, estas coisas desconformes, como sentir qualquer coisa que não está bem quando se olha para a fachada, ou sentir qualquer coisa que não está bem quando se está no claustro, ou sentir qualquer coisa que não está bem quando se olha para as traseras e se vê aquilo, é justificado por isso. A opção do arquiteto não contemplou a leitura da identidade do edifício. Ele fez uma intervenção muito competente do ponto de vista estético, mas não tendo lido a pré-existência, gerou um conflito entre aquelas duas coisas, entre a intervenção dele, em que ele faz qualquer coisa como um museu de texturas, quer dizer, é muito sensual sobre esse tipo, sendo uma coisa que não deixa de ser minimalista, é também muito sensual, todas aquelas coisas são quase tocáveis, a gente olha para as texturas, olha para as grandes pranchas de madeira, olha para um reboco de saibro que ele coloca nas paredes, olha para aquela parede solta, para as pedras antigas que lá estão, etc, etc. Portanto, há aqui um incremento, um certo chamamento à sensualidade das peças do edifício, dos materiais do edifício, esquecendo aquela identidade cisterciense que queria ser exatamente o contrário. Queria apagar-se, queria gerar um transporte, uma transfiguração, queria transportar as pessoas para outro lado. E isso justifica esta desconformidade no edifício. Quer dizer, é um edifício bonito para ser visitado, mas é um edifício difícil de ser habitado. E isso é uma coisa que nós não queremos para as igrejas. Portanto, a questão da adequação litúrgica, isso depois percebe-se aqui nesta memória descritiva. O projeto tenta adaptar, ou melhor, servir-se das pedras disponíveis para construir um novo edifício. Para o projeto, as ruínas são mais importantes do que o convento propriamente dito. Ora bem, portanto, uma intervenção artisticamente competente e funcionalmente competente pode, apesar disso, ser uma intervenção altamente problemática numa igreja que seja arquitetura, evidentemente. Uma igreja histórica, uma igreja com valor de monumento no sentido de conter memória, de transportar memória. Isso mesmo se nota também aqui na Basílica da Estrela. A Basílica da Estrela funciona muito, quer dizer, ela nesta aproximação, ela tem qualquer coisa de natural, aquele zimbório sobrelevado faz com que ela seja vista da cidade toda, não tenho aqui fotografias disso, mas ela é vista da cidade toda e gera como que uma atração gravítica sobre ela. Depois, na proximidade, o acesso principal é sempre o acesso pelo jardim, que é o acesso que vai dar à frontaria, os outros acessos são acessos tangenciais e ela como que partilha um certo caráter de desmaterialização da forma, de composição da forma, que lhe dá um caráter quase orgânico, que a assemelha a isto. E tem também esta questão, este efeito, que não pode não ser pensado como um efeito voluntário, que é a fachada estar sempre em sombra. Ou seja, na maior parte dos dias, e dos dias de sol em Lisboa, nós vemos sempre o zimbório ou as torres iluminadas, não é? Porque, de uma maneira ou de outra, o zimbório que é esférico, que é uma cor esférica, está sempre uma parte iluminada e brilhante.
E esta igreja tem a peculiaridade estranhíssima de ter uma fachada orientada a norte e orientada com um ângulo muito particular, que só mais tarde é que eu vim a descobrir, que é um ângulo que faz com que, no dia do oráculo, do Sagrado Coração de Jesus, que é alguns em julho, finais de julho, normalmente julho já, à hora de vésperas, portanto às 7 da tarde, o Sol está absolutamente alinhado, de modo que incidia sobre o sítio onde estava o sacrário. Ficava em frente do coro das freiras. E, portanto, as freiras, há um grande florão sobre o sacrário e o sol que vinha da ábside incidia sobre esse florão. Portanto, é uma igreja feita para a celebração do coração de Jesus. E esse ser feito para o coração de Jesus, para a ideia do coração de Jesus, para aquilo que dizia Santa Maria Lacoque, aquela oração típica, Sagrado Coração de Jesus, fazei que sabemos cada vez, como é que é? Sagrado Coração de Jesus, tanto nos amais, fazei que sabemos cada vez mais. Esta ideia do amor, do quente, do coração, é qualquer coisa que está sempre presente na igreja. Aliás, por oposição, percebem? Quando se entra pela fachada norte, temos uma fachada que é uma fachada fria, por oposição à atração que gerava a vista da cidade, o Zimbório. Era suposto ser mais fria ainda, mas aqui vêem, quer dizer, como ela tem uma cor sempre bastante cinzenta. Quando passamos por este nártex coberto, ainda continua a ser frio, e quando chegamos ao interior, esta fotografia não é das melhores, mas quando chegamos ao interior, quem lá foi, faz exatamente uma experiência contrária. Quer dizer, é uma experiência quente, que é gerada pelo facto destas paredes usarem mármores amarelos e vermelhos, que fazem com que a luz vinda de cima, talvez seja melhor, com que a luz vinda de cima se reflita aqui, já foi tirado tarde, se reflita nas paredes e dê um caráter mais quente, vê-se ali, um caráter mais quente a tudo isto. Ora, a intervenção que é feita, primeiro, desloca o sacrário, que estava aqui numa capela lateral, para o porejo. Vocês já me ouviram, quer dizer, eu gosto imenso de que o sacrário esteja a eixos e advogo isso. Agora, claramente, numa igreja que tem esta história que foi feita para, no dia do coração de Jesus, a luz incidir por cima dele, quer dizer, não é plausível este tipo de alteração, não é? Quer dizer, há aqui uma desconformidade que não faz sentido. E depois, o caráter quente, quer dizer, é um caráter palpitante. Quer dizer, o Husserl diz, eu já o disse na aula passada, e percebe-se que é mesmo verdade, uma arquitetura ou um espaço é percebido pelo movimento, e pelo movimento que principalmente o caracteriza. Ora, a Basílica da Estrela é como se quisesse ter exatamente sido aquilo que quer dizer, ou seja, ser a basílica, ser a estrela, enquanto corpo gravítico, ser a estrela do coração de Jesus. E há uma atração gerada por aquele zimbório luminosíssimo que se vê na parte ocidental toda de Lisboa, portanto as pessoas sentem uma curiosidade incrível por aquele zimbório que as faz aproximarem-se, conseguem entrar exclusivamente pela fachada da frente. Quando entram, têm esta relação que, na proximidade, é uma aproximação e nos transmite um certo clima frio, mas onde a atração da cúpula se mantém, vista de fora, e quando entramos, fazemos a experiência de como estar dentro de um coração, exatamente por esta múltipla reflexão que acontece nas paredes. E a intervenção que é lá feita é uma intervenção discreta, mas que esquece completamente isto. Quer dizer, é só uma coisa funcional, que quer ser discreta, mas que esquece a identidade do edifício. A personalidade do edifício. E, portanto, nós sentimos sempre, inevitavelmente, como qualquer coisa que está a mais.
qualquer coisa que não se adequa, qualquer coisa que não se insere, qualquer coisa que a experiência que se faz disto não é uma experiência muito diferente da experiência que se faz, exatamente da desconformidade que se sente em Santa Maria do Porto. Não tem votação. Não, isso é um problema de cabo. Por acaso a sala não confirma que temos, mas não sei, mas acho que sim, já. Não, é de cabo, evidentemente que é de cabo. Mas já falei com o Rafael, mas pronto, agora não consegui fazer nada. Os cabos têm que ser substituídos. Não se consegue assim. Então, e não arranjamos o projetor? O projetor portátil? Posso perguntar? Mas não. Pronto. Portanto, aqui, exatamente, outra vez, fruto dessa carência de leitura, volta-se a sentir uma certa desconformidade. Isto para vos mostrar como, de facto, uma intervenção sobre um edifício, sobre uma igreja, com valor histórico, não é simplesmente uma intervenção artística e funcional. Muito longe disso. Tem que haver uma seríssima tarefa de compreensão da personalidade do edifício antes de ser feito. Pronto, quer dizer, é um óbvio. Evidentemente, aqui os princípios da participação aquosa, avançar, participação virtuosa, quer dizer, avançar o altar, para tornar mais próximo, etc. Tanto o altar estava aqui atrás. Aquela ideia do altar assim, com algo de ali está muito piriguita, aquele altar. Pois, o altar, depois há aqui problemas que têm a ver com o caráter gravítico do altar ou com o caráter lançado do ambão, que são completamente esquecidos, não é? Mas Vai ter de ser assim, São duas vezes, mas não é só isso, percebem? Quer dizer, o meu ponto é porque isso, digamos, isso com as aulas que nós tivemos aqui de liturgia e dos elementos do espaço sagrado, essas questões resolviam-se. Mas, mesmo que essas questões se resolvessem, ficava por resolver o caráter, digamos assim, de ovni que aquela intervenção ali tem. E o problema é que, enquanto aquilo for um OVNI, ou enquanto as intervenções que forem feitas forem intervenções deste tipo de OVNIs, de objetos voadores não identificados que aterram ali como podiam ter aterrado no outro lado qualquer, enquanto isso acontecer assim, isso cria uma distração das pessoas, ou no mínimo que não seja uma distração das pessoas, perde-se o caráter sinfónico que a arquitetura precisa de ter com a liturgia e que a arquitetura precisa de ter entre si. Não é? Perde-se esse caráter sinfónico. Não se consegue uma unificação com a pré-existência. Não se consegue uma unificação com a pré-existência. Não se consegue uma unificação da área presbiteral com a Assembleia. Está fechada em si. Porque esta forma, o facto de ser um OVNI também cria um recinto. Isto é possível. Cria um recinto à volta dele próprio. Cria um recinto à volta dele próprio que o isola do que está à volta, não é? Eu não tenho certeza que seja nessa que o problema é do cabo. Não tenho a certeza que seja da ligação entre o cabo e o computador. Sim, a única solução é experimentar em fixo. Não é isso que eu estou a dizer. Claramente o problema é do cabo. Sim.
Mas pode ser o problema do cabo, não aqui. Pode ser os pinos aí. Sim, claro, pronto, está no cabo lá. Podem ser os pinos. Isto não parece que seja, porque ele está... Não, acho que isto já é fora de saber. É o cansaço do motor. O cabo. Pronto, as questões de proporção, etc. Isto é um bocadinho desproporcionado para a minha existência. Mas não há outros cabos. Não, Eles pediram, mas não sei, mas não. Percebem? Mesmo a escolha dos materiais, etc. Tem mais a ver com o estilo do arquiteto. Realização. Hã? E a própria realização está para o pé. Qualquer lugar. parece aquelas coisas das feiras. Mas isto é especialmente sensível num edifício com o valor que tem esta, que é de facto uma arquitetura grande, como, portanto, este abraço que devia acontecer, quer dizer, este abraço, este lançar-se do presbitério, não é? Que devia acontecer, acontece exatamente o inverso, estão a perceber? Quer dizer, acontece um fechamento, acontece uma... Como os materiais são... Como não se queria... Eu gostava, quer dizer, não sei se estou a conseguir, mas gostava mesmo de tentar perceber isto. Como não se cria relação entre a pré-existência, como não há continuidade de sentido entre a pré-existência e a intervenção contemporânea, o que resulta imediatamente e inevitavelmente é um fechamento da intervenção relativamente à pré-existência. Percebe? Como se fossem duas coisas imexíveis, como se fossem duas coisas, é aquilo que eu digo, um óbvio, quer dizer, aterrou ali, não tem nada a ver. Ora, este caráter imexível da nova intervenção, relativamente à intervenção, relativamente ao espaço interior, sendo que a intervenção é exatamente feita na área do presbitério, que aquilo que o Vaticano II é que essa área do presbitério se lançasse sobre a Assembleia e conseguisse chegar à Assembleia e conseguisse estabelecer-se um contacto, uma relação entre a Assembleia e o presbitério, por questões que não são questões geométricas, nem questões propriamente perceptivas, mas são questões de estilo, são questões que têm a ver com a maneira como interagem as duas linguagens. Cria-se uma incomunicabilidade entre as duas. E isto não decorre de questões estéticas, porque eu não posso dizer que aquilo seja de mau gosto. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas quer dizer, já há coisas piores, evidentemente, e todas as pessoas que estão nesta sala estão. Não se pode dizer que seja uma questão funcional. Qual é a questão, então? É uma questão de não se ter conseguido constituir esta harmonia com a pré-existência. E porquê é que não se constituiu? Porque não se deu. É esse o grau. E isso passa-se também em edifícios que não são tão de tanto valor ao nível da arquitetura. Esta é uma imagem da igreja do Colégio de São João de Brito, que eu não tenho aqui a imagem mais explícita sobre isto, mas esta era uma igreja que, imagino eu, seja dos anos 50 ou 60, que tinha um altar elevado. E a intervenção arquitetónica aquilo que fez foi inverter o eixo. Aqui não se vê, eu não consegui arranjar fotografias disso, e também confesso que não fui lá tratar de fotografar,
mas quando nós entramos, temos diante de nós um altar, é como se tivesse ali uma parte que subjace, quer dizer, há ali um altar, há ali uma escadaria para um presbitério que não tem função, quer dizer, é como se fosse, não sei como é que é, uma despensa, mas com paredes de vidro, estão a perceber? É uma despensa, quer dizer, é qualquer coisa que subjou, que está a mais, mas que tem paredes de vidro, portanto as pessoas têm acesso àquilo que lá estão. Portanto, outra vez, o problema funcional está minimamente resolvido. Portanto, há aqui uma questão de proximidade. Vamos experimentar, não acredito que consigamos. Mas pronto, é uma boa altura para fazermos isso. Há aqui uma questão de proximidade e de... Uma questão de proximidade... Eu tenho que ver. Há aqui uma questão de proximidade, uma questão de todas aquelas questões explícitas, todas não. O landão, de facto, continua a ser uma coisa muito ligeira, mas pronto, lança-se sobre as pessoas, há uma relação de proximidade, etc. Mas não obstante isso, continua a ser um ambiente distrativo. Continua a ser um ambiente distrativo, não mais do que esta complicação, mas que não ajuda à liturgia, evidentemente. Qual é... Ora bem, portanto, vejam, a intervenção arquitetónica sobre pré-existências, neste caso a adequação litúrgica, coloca-se numa franja muito estreita, que tem a ver com, por um lado, a vontade de introdução digamos assim, das novas funcionalidades, ou seja, da nova liturgia do Vaticano II, e, por outro lado, o respeito pela pré-existência. O reverso destes casos que eu aqui trouxe, o reverso da medalha destes casos que eu aqui trouxe, que são casos de insuficiente leitura da pré-existência, mas o reverso, que também existe e que também é preciso estar atento relativamente a ele, é a questão de uma musealização do edifício. O edifício é valorizado, sobretudo, no seu caráter histórico, no seu caráter monumental, e não se consegue fazer a introdução da vivência litúrgica, dos elementos arquitetónicos litúrgicos necessários à sua adequação aos tempos correntes. Portanto,
Então, esta operação, que é uma operação importantíssima, Monsenhor Gerardi, deixa eu ver se eu encontro, não está a dizer disparados, mas Monsenhor Luciano Gerardi, Novas Orientações para a Arquitetura Sagrada, já em 1965, afirmava que o problema quantitativamente e pastoralmente mais relevante era aquele do adequamento litúrgico, da adequação litúrgica, nas igrejas já construídas. Para realizar a reforma litúrgica, é de vital importância dar um rearranjo consequente, congruente com as indicações do Vaticano II, sobretudo da zona presbiterial. Dizia ele. Portanto, isto que é um problema importantíssimo. De facto, igrejas novas, estamos a construí-las poucas, e com esta população construiremos cada vez menos, mas, contudo, a adaptação das igrejas antigas à nova liturgia é qualquer coisa que deveria acontecer. E esta intervenção, que parece ser uma intervenção relativamente simples, é uma intervenção cujo sucesso acontece numa dimensão muito estrita, que é a dimensão em que se consegue ler a pré-existência e adequar a nova liturgia a essa personalidade da pré-existência. Sendo que a possibilidade de erros é muito grande, porque não basta uma intervenção competente, não basta fazer igreja nova com competência funcional e estética, e por outro lado também não basta uma atitude de estrita conservação que valoriza a pré-existência, mas esquece esta necessária adaptação à liturgia contemporânea. Tendo por consequência, se não, vejam, o problema é este, não é? Tendo por consequência que se não há esta adaptação à liturgia contemporânea, a musealização torna-se efetiva, porque o edifício morre. Outra vez, aquele uso do espaço, que não é o uso do espaço, aquele uso do espaço que faz viver aquele espaço, portanto, o gesto pelo qual aquele espaço é principalmente contribuído, como que seca, não é? Como que deixa de acontecer. Portanto, a adequação litúrgica é uma coisa não só necessária do ponto de vista da pastoral, mas do ponto de vista da própria arquitetura do edifício. E o limite em que isto consegue acontecer com sucesso é um limite relativamente estreito. Quer dizer, portanto, eu, antes de mais, queria sublinhar a complexidade e a dificuldade do problema. Relativamente a estas questões, a Maria Antonieta Cripa tem uma frase que eu acho que é pertinente. Diz ela que a idolatria estética, quer como musealização das igrejas, quer como as novas intervenções, portanto, a idolatria estética é o único verdadeiro adversário da liturgia. E eu acho que faz todo sentido. Ora bem, este problema, que é, como vocês viram, um problema de difícil solução,
É, contudo, muitíssimo favorecido pelo facto de nós estarmos a trabalhar com uma instituição humana, digamos assim, que é a Igreja e a Igreja Católica. A cultura cristã é, por definição, uma cultura inclusiva, não exclusiva. São Paulo diz desde o princípio uma frase que para mim é muito importante, que é aquela frase: avaliai tudo e ficai com o que é bom. Quer dizer, portanto, não há uma recusa a priori. O Von Balthasar tem uma expressão que eu acho absolutamente deliciosa, quando fala da relação entre a permanência da Igreja e a relação com os tempos modernos. Ele diz: não temos que ter medo das sereias do mundo. Usei este expressão. Eu acho que é muito... Andei à procura, não encontrei. É uma fotocópia antiga que eu tirei, mas é o Homo Creatus Est, ou assim uma coisa. Não temos que ter medo das sereias, das vozes maviosas das sereias do mundo. Porque mais maviosa que todas essas vozes é a voz de Cristo. E, de facto, quer dizer, a Igreja sempre teve esta enorme capacidade de abraçar tudo aquilo que é diferente, abraçar assim tudo aquilo que é diferente e transformar isso. Portanto, é uma cultura inclusiva, não é uma cultura exclusiva. Já no século IV, São Gregório Magno, portanto, século IV, VI, aliás, já no século VI, São Gregório Magno dizia: não destruais os tempos